Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, vamos pedir a Deus que nos oriente, nos guie. Eu estou um pouco preocupado, que eu vou tratar de um assunto potencialmente complexo. E, às vezes, algumas coisas que nós dizemos podem provocar em outras pessoas cachoeiras diferentes daquelas imaginadas, lembranças, histórias, mas que são bastante necessárias que pensemos e reflitamos. Vamos orar para que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, por favor. Mais uma vez, ó Deus, quando nos encontramos aqui para conversar sobre a vida, nossa vida, numa perspectiva bíblica, saudável, que nos ajude em nossa caminhada, em nossa compreensão cada vez mais daquilo que o Senhor tem para cada um. Te rogamos então que nos abençoes, te rogamos que faças com que aquilo que aqui vier a ser dito seja de fato uma contribuição para a vida de cada um de nós, como foi para a minha. É isso, Senhor, que eu te peço e eu faço em nome de Jesus. Exaltado,
começar então, convidando você a lermos juntos Efésios 1, 7 a 10. Eu vou ler a mensagem, o irmão pode acompanhar na sua versão. Eu sugeriria que escutassem a que eu vou ler pela clareza da leitura. O tema é o seguinte: conhecimento. Você sabe quando você nasceu? Por causa do sacrifício do Messias, diz o apóstolo Paulo então aos Efésios, que derramou o seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre, e estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Esta versão que nós temos, alguns já lido, de Eugene Peterson, chamada A Mensagem, tem essa facilidade de deixar o texto com uma cristalina contemporaneidade. Leio também uma frase muito conhecida de um pensador do século XVII chamado Blaise Pascal: o homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d'água bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que quem o mata, porque sabe que morre. E a vantagem que o universo tem sobre ele: o universo desconhece tudo isso. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. Daí que é preciso nos elevarmos, e não do espaço e da duração, que não podemos preencher. Trabalhemos, pois, para bem pensar. Eis o princípio da moral. Não é no espaço que devo buscar minha dignidade, mas na ordenação do meu pensamento. Não terei mais possuído terras. Pelo espaço, o universo me abarca e traga como um ponto. Pelo pensamento, eu o abarco. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas o homem é um caniço pensante. Nós temos no caminho de uma vida que vale a pena muitos inimigos. Hoje quero falar de alguns desses inimigos que têm a ver com a compreensão que nós temos a nosso próprio respeito. Comecemos positivamente. Quem somos nós? Elenquei então aqui 4 marcas do ser humano. Não são todas, são algumas que eu elenquei no contexto desta discussão. Primeira marca, que são muito valorosas, que eu sugeriria, e vou voltar a elas no final, se Deus quiser, que se pudéssemos, fizéssemos uma plaquinha. Na minha casa, uma vez eu ganhei um versículo bíblico, aquele que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É um imã de geladeira, está lá. Então, quando parece que as coisas estão fora de controle, está lá o versículo. Mais ou menos isso. Então eu queria sugerir esses 4 ímãs de geladeira, com os seguintes dizeres. Primeiro, nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Conhecemos o texto,
Gênesis 1, 27. Assim mesmo, há uma predisposição, que eu chamei aqui da ordem da natureza, isto é, uma predisposição, como se fosse natural, que sozinha ou acompanhada, derruba essa autoestima que vem exatamente de quem nos criou e coloca essa autoestima que vem do fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus lá no lixão. E não mais a ideia de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas uma outra ideia qualquer vai crescendo na nossa vida. Então seria bom. Está tudo confuso, nada dá certo, parece que eu sou um fracassado. Aí eu preciso ler que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, Deus nos aquinhoou com o prazer de viver. Eu derivo esse pensamento de Eclesiastes 3:11, quando o pregador poeta diz que Deus colocou em nós o princípio da eternidade. Eu chamei isso de prazer de viver à luz dos outros textos de Eclesiastes que fala que devemos gozar a vida. No entanto, esse prazer de viver, ele é oprimido pelos traumas ou experiências traumáticas de qualquer natureza, um acidente, uma traição, uma violência. A autocrítica sem compaixão, vou ter que redundar aqui, mas a crítica que nós fazemos a nós mesmos impiedosamente. Eu brinco às vezes e digo o seguinte: as pessoas mais críticas em relação às mulheres são as mulheres, né? Vocês sabem disso. E às vezes as pessoas mais críticas em relação a nós mesmos somos nós mesmos, impiedosamente, de modo cruel. As frustrações que vamos acumulando ao longo de nossa jornada e as enfermidades físicas e emocionais, esses elementos, traumas, autocríticas exageradas, frustrações, enfermidades, vão fazendo minguar o nosso prazer de viver. Então, temos que repetir, como se fosse um bordão, que Deus nos brindou com o prazer de viver. Terceira frase para o nosso ímã imaginário de geladeira: Deus continua trabalhando em nosso favor. João 5,7 traz essa linda declaração de Jesus Cristo. Mateus 28:20 nos diz que Deus está conosco e estará conosco até o fim do tempo. E Efésios nos traz a palavra de Paulo, que estando Deus a trabalhar conosco, a nos acompanhar, essa é, quando vivemos desse modo, nessa convicção, a alegria de Deus, ou o prazer da sua glória. No entanto, fatores alheios à nossa vontade, que eu disse aqui, que são aparentemente alheios à nossa vontade, nos oferecem como alternativas, não a companhia de Deus, não o trabalho de Deus em nosso favor, não a alegria de Deus conosco, mas parece que esses fatores geram em nós a solidão e o desamparo como sendo o único caminho que nós podemos trilhar. E assim vão crescendo no nosso coração as ervas daninhas do medo, esse terrível inimigo. Quarta frase: Deus deseja que sejamos vencedores. Na verdade, mais que vencedores. E para sermos vencedores, Ele nos lega, além de sua companhia,
um conjunto de promessas e cuidados. Mais do que isso, Ele luta as nossas batalhas e nos supre em todas as nossas necessidades. A despeito disso, nós ouvimos as vozes da derrota se aninhando nos nossos ouvidos, penetrando no nosso ser e se alojando no interior de nós, de tal modo que não conseguimos ver mais Deus lutando ao nosso lado, ou sequer imaginando que nós somos vencedores, e muito menos mais do que vencedores. Começo então positivamente, porque eu quero então agora falar de alguns inimigos que são nossos inimigos antes de nós nascermos. Aqui eu vou entrar num campo potencialmente perigoso, mas eu não poderia deixar de fazê-lo. Eu participo aqui dessa igreja, meus irmãos e minhas irmãs, com interrupções, desde 1974. Fiquei algum tempo fora, mas nunca me desliguei efetivamente da igreja. Tornou-se então a igreja para mim um objeto, vamos dizer assim, de observação, porque hoje eu já batizei crianças que foram alunos dos juniores da minha esposa, os seus pais. Ou seja, esses juniores eram trazidos pelos seus hoje avós, não é? E eu tenho acompanhado, portanto, 3 gerações aqui na igreja. Isso nos permite observar algumas coisas. E uma das coisas que sempre me intrigou foi a repetição de padrões. O pai era de um modo, o filho é do mesmo modo e os netos do mesmo modo. Por quê? Por exemplo, o exemplo não é real, é só imaginário, porque jamais daria um exemplo real. O avô chegava aos cultos atrasado. O pai chegava aos cultos atrasado. E o filho chega aos cultos hoje atrasado. O exemplo é hipotético, não é real, ok? Esse caso não é real, é só hipotético. Mas pode ser real, mas é hipotético, ok? Isso me intrigava muito. Já houve casos aqui de os pais casarem grávidos e os filhos também casarem grávidos antes do casamento. Como se fosse, vou usar aqui a expressão de propósito, uma maldição hereditária. Por que isso acontece? Eu estou colocando esse tema porque ele é muito mais forte do que a gente imagina. Nesse contexto, estando em Fortaleza essa semana, eu ganhei um livro do qual já ouvira falar, mas como é uma edição independente, eu não consegui acesso, e lá na livraria em Fortaleza, o livreiro me deu esse livro que ele tinha me prometido. O livro se chama A Família e Suas Heranças Ocultas. A autora é Leda de Alencar Araripe e Andrade. Um livro muito interessante, é uma psiquiatra e psicanalista da corrente psicodramática, e ela fala da sua experiência pessoal, de algumas coisas que ela viu desde os seus avós, depois com os seus pais, depois com ela e depois com os seus filhos. Eu conto uma dessas situações aí. Ela menciona então que o seu avô, ou pai, não me lembro agora precisamente, à mesa, seu avô, à mesa falava do grande sonho que ele tinha de viajar pelos mares do sul, isto é, do Pacífico, e viver numa ilha deserta, caminhando, pescando, uma vida sem compromisso, sem agitação da chamada vida civilizada moderna. E ela ficou, aquilo também a fascinou, cheia de fantasia sobre essas viagens, mas ela esqueceu, veio a vida adulta e teve seus filhos.
E para surpresa dela, os filhos dela acabaram todos indo para uma ilha distante, inclusive do Pacífico, inclusive na ilha que o pai, o avô, não me lembro agora, mais sonhava em ir. Só que os filhos jamais souberam conscientemente desses devaneios ocorridos na sua família. Então, a partir daí, ela começou a pensar no assunto. E também, como psicóloga e psiquiatra, como psiquiatra, não psicóloga, e psicanalista, ela percebeu que às vezes vinham até ela pacientes que ela não conseguia diagnosticar o seu problema, mesmo ouvindo todos os elementos envolvidos na vida familiar. Então ela passou a perceber que tinham histórias antes daquela vida nascer. Para ninguém ter nenhuma dúvida, a pesquisa dela não tem nenhuma conotação religiosa, nenhuma. Se ela fosse uma leitora da Bíblia, ela veria muitos materiais para reforçar a sua tese, mas esse no meu caso também nosso aqui nesse momento. Então, a partir daí, ela começou a considerar essa hipótese e se envolveu num campo chamado psicologia transgeracional ou intergeracional, que é o comportamento presente, de certo modo explicado por comportamentos de avós ou bisavós ou trisavós que os de hoje sequer conheceram. Então ela diz o seguinte, na linguagem dela: nós não sabemos explicar como se dá essa transferência de gerações antigas para novas gerações. Não temos explicação para isso, mas não temos como negar o fato. E ela tem um capítulo em que ela fala dos segredos ou das heranças ocultas e conta muitos casos clínicos, mas é um livro muito simples, qualquer pessoa pode ler. Infelizmente não é fácil adquiri-lo porque é uma edição da autora. Ela narra muitas histórias, uma só para deixar os irmãos intrigados. Conta ela que o rei Filipe o Belo, não era Filipe Belo, era Filipe o Belo, tu era diferente de mim. Ele mandou matar o chefe dos templários. Quem conta a história é Maurice Drouin, historiador da Academia Francesa de Letras. Mandou matar o chefe dos templários, Jacques alguma coisa. E na hora de ser morto, ele amaldiçoou o Filipe o Belo até a 10ª geração. E o historiador francês conta que todos os seus 10 descendentes, um após o outro, morreram dramaticamente até a 10ª geração. É só para a gente botar um pouquinho de minhoca na nossa cabeça, mas não é esse o ponto em questão. Então ela conta, por exemplo, uma história, entre muitas de casos reais da clínica, que um pai tinha uma filha, vários filhos, mas uma filha em especial, em particular, e tinha a sua esposa. Na hora do leito da morte, ele pediu então à sua filha que cuidasse da sua mãe. Bem, quando o caso veio até ela, como psiquiatra, a menina era dependente de droga e a mãe era depressiva crônica. Aparentemente a filha não cumpriu o pedido, o desejo do pai. Continuando no seu trabalho, ela percebeu que, na verdade, a maneira que ela encontrou de estar com a sua mãe era depender de drogas, que a faria depender de sua mãe, que faria sua mãe depender dela. Estariam sempre juntas, como o pai pediu. Ela recebeu aquele pedido como uma ordem. Todos os irmãos se casaram, fizeram a sua vida e sumiram. Sobrou ela. Se ela se casasse, deixaria a mãe. Se ela fosse bem-sucedida na sua profissão, deixaria a mãe. Quando então, conta ela, as duas entenderam que aquele laço, aquele compromisso, não tinha como ser vivenciado e seguido, entenderam isso, a mãe ficou
sem depressão, porque a depressão dela adivinha do fato de que a filha era drogadita, e a moça, quando aquele compromisso, de certo modo, aquele laço foi desfeito ou compreendido ou revelado, porque nunca falou isso com a mãe dela, ela também deixou as drogas e ambas ficaram boas. Só uma história entre várias que ela conta, no caso de uma geração para outra, e quanto a outras. Eu não sou do campo psicanalítico, mas quando li o trabalho, fui fazer outras pesquisas, conversei também com uma pessoa desse campo para ver se eu estava não cometendo algum equívoco, para trazer então esse comentário aos irmãos. Uma das cenas mais marcantes na minha vida, não sei por que razão, isso trataremos no nosso próximo encontro, foi o trabalho do meu pai. O meu pai era um dentista prático, naquele tempo havia isso, nos anos 50 e 60, e como parte do seu trabalho de dentista, ele fazia também de prótese. E como parte também desse trabalho, ele faria um pouco de trabalho de ourives. Então eu lembro que ele fazia alianças, por exemplo, fazia peças para a boca de ouro. E ele pegava então o material, ele comprava o ouro e os outros materiais necessários, colocava num cadinho. O que eu sei de cadinho era uma coisa um pouco arredondada, cercada de o material do lado de fora, uma espécie de um gesso, e dentro ficava matéria-prima. Pegava aquilo, aquecia a um fogo, devia ser muito forte, e depois que aquilo aquecia, ele pegava esse cadinho e girava no ar. Deixava esfriar, arrebentava a parte externa do cadinho, e ali estava o objeto que ele queria fazer, no molde que estava ali dentro, no interior do cadinho. Eu acho que essa é uma grande metáfora da vida. O que tem lá dentro do cadinho? Sem dúvida, tem ouro puro. Mas, mesmo esse ouro puro, ele só se torna um objeto precioso quando ele passa pelo fogo, quando ele é gerado no ar, quando ele recebe não só o calor, mas uma enorme pressão. Eu acho que essa imagem nos ajuda a perceber, então, a riqueza dos elementos que estou aqui, então, agora mencionando. O que eu quero dizer, então, que nós nascemos antes de vir ao mundo. Claro que é uma frase de natureza de certo modo metafórica, para dizer que a nossa vida não começou quando nós nascemos. Nós somos parte de uma história que começou a ser escrita séculos antes de nós. E não importa se temos conhecimento desse fato ou não. Aí então eu menciono a experiência que eu narrei agora há pouco, e ela nos chama a atenção então para as lealdades ocultas como escondidas, nesse sentido a palavra oculta, no seio das nossas famílias, numa espécie de transmissão psíquica intergeracional ou transgeracional, termo que ela não usa, mas que outros autores usam. E essas lealdades, como no caso que mostrei agora, nos impedem de viver hoje os nossos papéis, levando por vezes a viver os papéis dos outros. Então, um psicanalista disse que o inconsciente de cada indivíduo leva a marca na sua estrutura e nos seus conteúdos do inconsciente de um outro, e mais precisamente de mais de um outro. Talvez explique melhor dizer que o material da nossa vida psíquica é algo que pode ser transmitido no interior de uma família, numa mesma geração ou entre gerações. E, sobretudo, essa parte intrigante, o que mais se transmite é aquilo que não se conta, ou aquilo que não se contém, aquilo que não se retém, aquilo que não se lembra, a falta, a doença, a vergonha, o recalcamento, os objetos perdidos.
e ainda enlutados. Espero a história não dizer respeito a ninguém, mas ela conta uma história, e eu acho que a gente conhece histórias similares, de uma mãe que perde um filho bebezinho. Então ela teve o José, e o José morre em dias ou meses de idade. Aí ela ora, se ela for cristã, ou ela pede para ter um outro filho. Ela tem um outro bebê, e dá ele o nome de José, chamado filho substituto. Eu acho que vocês já ouviram essa história, eu já ouvi várias histórias dessas. Agora, que vida vive o José, que sobreviveu, ou que viveu e sobreviveu? A mãe não quer o José, a mãe quer o José morto. E o José, de algum modo, o José sobrevivente, o José segundo, de algum modo, esse José se impede a si mesmo de viver, de ser feliz. Porque a mãe dele não era feliz, porque perdeu o seu irmão. E o seu irmão não era feliz, porque morreu. Eu acho que isso ilustra bem essa ideia da transferência transgeracional. Quando eu trago esse assunto, é para a gente, então, fazer um esforço pessoal de tentar lembrar aquelas coisas que, de algum modo, nós achamos que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, não sei se deveria dizê-lo, mas vou dizê-lo. O meu avô paterno se suicidou. O meu pai, que já é falecido, tinha, me parece, a essa época, uns 9 anos de idade. Em algum momento, isso me foi contado, e talvez uma única vez, não me lembro quando, nunca mais conversei com ninguém sobre esse assunto. Bem, esse é um fato muito importante. Se eu, digamos assim, considero essa informação, se eu lido com ela, eu tenho mais capacidade de impedir que esse fantasma tome conta da minha vida. Só como um exemplo, no meu caso particular, isso não trouxe sobre mim nenhum tipo de impacto negativo. Se trouxe algum positivo, o amor, a paixão pela vida, mas acho que não tem relação uma coisa com a outra. Mas poderia ser uma outra pessoa um fator que venha predispô-la a, quando está em dificuldade, etc., considerar essa hipótese. É por isso que eu trago esse assunto aqui. Por exemplo, a sua mãe foi altamente infeliz no casamento. Você tem direito a ser feliz no seu? Talvez você responda: não tenho direito. A minha mãe, que me teve com grande sacrifício, não foi feliz. Se eu for feliz, vou estar traindo a minha mãe, porque ela não foi feliz. Estou só chamando a atenção, meus irmãos, sem entrar aqui em qualquer outra questão mais profunda, para prestarmos um pouco atenção, porque essas coisas vão nos impedindo de viver uma vida plena. Esse é o meu objetivo ao mencionar esta condição. E também porque ela nos ajuda a mencionar, mesmo que de soslaio, o tema da maldição hereditária, que é um tema, infelizmente, muito frequentado em alguns lábios cristãos. Quando então nós não encontramos respostas para certos comportamentos, nós podemos atribuí-los a gerações passadas. Nessa perspectiva científica, como demonstrei agora, entre os espíritas a ideia do karma, e entre alguns cristãos a ideia da maldição hereditária. Sempre no aspecto negativo. Nunca vi ninguém preocupado com as bênçãos hereditárias. Nunca vi nenhum simpósio, nenhum livro sobre esse assunto. Mas sobre a maldição hereditária,
Hoje mesmo encontrei um material na internet que eu estava pesquisando para preparar esse estudo, que eu só consegui escrever, infelizmente, hoje. Encontrei lá uma oração, inclusive, não passo para ninguém, não adianta me pedir, uma oração de como quebrar a corrente da maldição hereditária. E toda uma exposição bíblica sobre esse assunto e uma crítica àqueles que não aceitam isso. Então, essa é uma maneira de alguns cristãos também pensarem. Sabemos que temos na Bíblia muitos desejos bons, isto é, muitas bênçãos e algumas maldições. Deuteronômio 29, por exemplo, fala dessas maldições. Mas quando lemos tais maldições, nós vemos que são maldições que se tornam reais de modo natural. Eu ponho aqui entre aspas o natural, não espiritual, ou seja, são maldições que vêm em consequência do pecado atual, não do pecado passado. Ou seja, é a geração que peca e ela paga pelo seu pecado, não foi a geração anterior. Quando você lê Deuteronômio 29, fica bem claro que o castigo não é por causa do pecado dos seus avós, o castigo é por causa do pecado que eles mesmos cometeram. Mas houve, nesse caso, uma maldição. Há algumas poucas, e há milhares de bênçãos. Mas por alguma razão a gente se concentra nas maldições. Faz lembrar uma história, dizem que é verdadeira, nunca pude checar, que o grande teólogo Karl Barth foi fazer uma palestra na Universidade Americana, e então, a saída, os alunos perguntaram: doutor Karl Barth, fale sobre o diabo. Ele disse: olha, só quando eu esgotar tudo que eu sei sobre Jesus, aí eu falo sobre o diabo. Não é? Mais ou menos uma comparação nesse sentido. Aí eu trago alguns exemplos que sempre me tocaram. Jabez recebeu esse nome da sua filha, da sua mãe. Jabez quer dizer angústia, dor, sofrimento. Como é seu nome? Sofrimento. Isso tem um impacto sobre a vida da pessoa, né? E eu me lembro, nós lemos lá no Antigo Testamento a história de Benjamim e Benoni. Raquel queria dar ao seu filho, o segundo filho, ela já morrendo no parto, o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Já pensou esse garoto? Como é seu nome? Benoni. E quando um hebreu ouvia Benoni, Benoni não era Benoni, Benoni é filho da minha dor, é o significado do nome. Mas não é o significado que tem que pensar, qual é o significado? Está evidente. Qual é o seu nome? Filho da minha dor. Aí o pai Jacó disse: não, para com isso. Vai chamar Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita, isso é filho da minha potência. E eu me lembro que o meu pai queria me dar o nome de segundo a Bíblia, era um cara perverso. Mas meu pai achava lindo, Franco de Azevedo. Já pensou? Pensou, não, eu perguntei seu nome, como é que é mesmo? Bem, além disso, quem foi foi um cara da Bíblia. Não se toca mais no assunto. O que ele fez? Foi perverso e Deus o matou. Esse era eu. Aí meu avô disse: não, senhor, vai se chamar Israel. Graças a Deus. Menos mal, né? Príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e venceu. Gente, isso teve um impacto sobre a minha vida poderoso. Eu sou um príncipe de Deus. Imagina uma criança, qual é o seu nome? Israel. O que quer dizer príncipe de Deus? Aí eu aprendi que mais do que príncipe é aquele que lutou com Deus e venceu. Isso me fez muito bem. Está mais eu doentinho, né? Isso foi um contraponto muito interessante. Será que então essas situações negam a nossa liberdade? Não e sim. Isso eu quero chamar bastante atenção. Não, porque continuamos livres. Mas não existe liberdade absoluta, meus irmãos.
Digamos que você vá a um shopping e vê lá um lindo produto. Você é livre para comprá-lo? Sim e não. Sim, se tiver o dinheiro. Não, se não tiver o dinheiro. É assim a nossa liberdade. Não há liberdade absoluta. De igual modo, nós também não somos totalmente livres de nossas heranças familiares, conhecidas ou não. A maneira, então, de impedir que elas nos escravizem é conhecê-las. Dizer, sobre mim não vão mandar. E aí, então, escolher a liberdade. Vou ver se consigo arrumar um tempinho para uma ou duas perguntas sobre esse assunto, para que, como para mim foi uma coisa nova, eu imagino que também para alguns irmãos o seja. Então esse é, antes de nascermos, um inimigo. Tem um outro inimigo, que é o nosso corpo. Estou mudando um pouquinho de assunto aparentemente. Nós nascemos com um corpo. Na verdade, nós somos um corpo. E o corpo é um sistema complexo, constituído de um material genético, mas desenvolvido ao longo da história. E esse nosso corpo é um aparelho psíquico, além de ser músculo, de serem células. Esse aparelho psíquico é invisível, mas é totalmente sensível, no sentido de podemos tocá-lo, percebê-lo, sobre os seus efeitos sobre nós. Esse corpo tem uma história, e o desequilíbrio desse corpo pode ter a sua origem na biologia ou na história, a partir dos nossos relacionamentos. Esse corpo, em sua riqueza sistêmica, inclui as emoções, e entendemos bem isso quando ficamos deprimidos. Falemos um pouquinho, rapidamente, sobre depressão. Primeiro, não devemos confundir depressão com tristeza. A nossa cultura é uma cultura medicamentosa. Você está sentindo alguma coisinha, uma dorzinha qualquer? Toma um remédio. Está muito triste ou está triste? De repente você acordou-se meio tristinho, tome um antidepressivo. Boa parte das famílias tem um antidepressivo em casa. E toma sem nenhuma indicação, porque a nossa cultura diz que devemos estar sempre alegres, sempre joviais, sempre calorosos. Mas não somos assim. Nós somos seres complexos. Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. A tristeza é uma coisa boa, até o medo é uma coisa boa. Depende de como nós lidamos e não deixamos que nos vençam e nos destruam. A depressão, portanto, é uma doença. Vou repetir a história que já contei aqui uma vez. Num dos nossos cultos dominicais, há muitos anos, numa oração, eu orei pelos deprimidos. Eu não sei o que eu disse. Eu disse alguma coisa que não era adequada. Quando acabou o culto, um dos nossos irmãos da igreja, que é psiquiatra e psicanalista, disse: Israel, depressão é uma doença. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo na minha vida, aquela frase. Eu recolhi e fui estudar. E pesquisei o assunto durante alguns meses. Preguei uma série de sermões, inclusive que virou um livrinho chamado Diante da Depressão, está esgotado. Então eu aprendi um pouco sobre depressão e continuo aprendendo um pouco sobre esse tema. Então a depressão é uma doença, tal como conjuntivite, desculpe simplificar, enxaqueca, joelhite, sei lá como é que chama aqui o troço aqui no joelho. Eu falo das coisas que eu... Enxaqueca eu não tenho, mas eu sei que tem gente que gosta desse assunto de enxaqueca. Não é que gosta da enxaqueca, mas do assunto de enxaqueca porque tem, né? Mas o negócio é joelho, otite, essas coisas. Depressão é uma doença como estas. A diferença é que ela é invisível, exceto no seu resultado, que geralmente é provocada ou causada
por um desequilíbrio bioquímico dos neurônios. Neurônios que regulam o humor de cada um de nós. Esse desequilíbrio torna o indivíduo mais propenso, mais vulnerável aos fatores que desencadeiam a depressão, como traumas, as pressões estressantes, você sob uma pressão constante e crescente, por exemplo, esses fatores podem então disparar a depressão. Um ambiente familiar opressivo, daqui a 30 anos, pode gerar uma depressão, sobretudo quando acontece na infância. Então, eu mencionei esse fato, que quando nós entendemos essa dinâmica, nós vamos ser capazes de entender melhor a doença. Se nós não entendemos, nós vamos ter questões que vão aumentar a nossa doença. O que eu quero dizer com isso é que o nosso corpo, entendendo, portanto, esse sistema complexo, nem sempre funciona bem. Quando o que não funciona é a coluna, por exemplo, não temos grandes perguntas, só dores e reclamações. Mas pergunta, não temos. Quando essa dificuldade é de outra natureza, aí as coisas começam a se complicar. O estágio ligeiramente que torna isso mais complexo é quando o nosso problema é de natureza neurológica. Alguns temos coragem de buscar ajuda com um profissional, um neurologista, e ter o seu problema diagnosticado e talvez resolvido. Mas outros nem isso, mas já é um passo importante. Quando, no entanto, o problema é no aparelho psíquico, quando as coisas não funcionam bem no nível das emoções, é muito difícil nós buscarmos ajuda. Nós mesmos erigimos um tabu em torno de nós mesmos, achando que não temos nada. Se temos, que vamos sair sozinhos, porque afinal de contas nós não estamos doidos. Quando você vai aconselhar uma pessoa a procurar uma ajuda de um psicólogo, você tem que dar muitas voltas. Não pode ser no primeiro encontro, nem no segundo, no terceiro, lá pelo quarto. O que você acha da ideia, de quem sabe? Tem que ir preparando o terreno, porque há um interdito, há um tabu em relação a este assunto, infelizmente. Mas acontece que esses elementos são elementos que nos tiram a plenitude da vida. Interrompe a nossa vida. Ouvi recentemente um relato, hoje mesmo, bastante simples, de uma pessoa que tinha uma dificuldade na área da dependência do álcool. Ela se converteu. Então, ela se apegou a Jesus. E enquanto na igreja da qual participava, alguém não chegou para ela e disse: olha, você se converteu a Jesus, muito bem, se apega a ele, muito bem, mas procure uma ajuda profissional, no caso Narcóticos Anônimos, você não vai sair dessa, você está tentando e não está conseguindo. Tinha mais recaídas do que triunfos. Então essa pessoa buscou essa ajuda e foi completamente restabelecida, não do alcoolismo, que ele é incurável, mas ficou totalmente sob controle e deixou de exercer domínio sobre a sua vida. E ela toma até hoje os máximos cuidados. Recentemente temos acompanhado a história do grande jogador de futebol Sócrates, que não admite que é dependente. Ele tem uma relação assim e tal, e coisa a despeito do seu corpo e da sua mente, já dizer, para! Ele disse que vai parar, não se sabe se vai parar, porque eu usei esse campo, mas em outros campos, essa é a nossa tônica de negar que nós temos o problema. Acompanhei uma pessoa em outra área, só para mostrar esse aspecto, cujo pai
teve um diagnóstico de um câncer bastante invasivo. E simplesmente durante muito tempo esse filho fugiu do assunto, como se não houvesse aquela doença na sua família. Então, essas são práticas nossas, nas mais variadas áreas. Por isso que eu trouxe esse tema para dizer, então, bem sinteticamente, que nós temos inimigos que são nossos inimigos antes de nascermos. O primeiro são os laços ocultos, não, repito, no sentido de ocultista, não, ocultos, não conhecidos, não publicamente claros, com familiares, com o nosso clã de gerações anteriores, e o nosso corpo, entendido o corpo como todo o nosso complexo, fora a alma, fora a dimensão espiritual, corpo, mente, cérebro, músculos e tudo aquilo que faz isso ser algo altamente complexo, feito assim de nossa parte pelo nosso Deus. Isso nos leva a pensar então que cada um de nós é diferente. Então, quando eu olho para a minha vida e você olha para a sua vida, eu penso nos meus avós e não conheci nenhuma ascendência deles. Um viveu no Espírito Santo, em Guararema, onde foi fazendeiro, perdeu tudo, tornou-se uma pessoa não pobre, mas muito simples. Eu penso nos meus pais, no meu pai, que é um dentista prático, se tornou pastor já em idade adulta. Qualquer semelhança com a vida do filho não é coincidência, não é verdade? Por razões completamente diferentes, talvez. Tem que fazer um estudo a esse respeito, não é o caso aqui agora. O que tem isso a ver com a sua história? Nada. Somos pessoas diferentes. Mas por alguma razão, desculpe o adjetivo aqui, no sentido bíblico da palavra, por alguma razão desgraçada, nós sempre estamos nos comparando um com o outro. Mas como é que vamos nos comparar se a nossa genealogia que nos forma, ou parcialmente nos forma, já em si mesma diferente? Porque parte de nossa infelicidade é a comparação. Por que eu sou assim e fulano está melhor do que eu? Por exemplo, se melhor é algo material, a gente só pode comparar assim. Porque, simples, o meu corpo é diferente do seu. A minha mente, o meu cérebro, os meus neurônios são diferentes do seu. E vice-versa, obviamente. Só um grito aqui quanto a essa desgraça que é a comparação. Eu preguei um sermão aqui uma vez, há algum tempo, há muito tempo talvez, baseado em Números, em Êxodo, melhor dizendo, 13, no qual eu contava um momento da história do povo de Israel, em que eles, quando iam chegar a um ponto de travessia, Deus diz: voltem. Então eu preguei um sermão sobre o seguinte título: a vida não é fácil. Ou a mala da vida não, ou a vida não tem, a mala da vida não é leve. Ou como me ensinou uma vez meu amigo Darcy, a mala da vida às vezes não tem alça. No sentido de não ter nada para facilitar carregá-la. Ou não tem aquele encostinho aqui que a gente põe para carregar as coisas. Eu recebi duas reações a esse sermão. Era um sermão em duas partes, um sermão muito longo, em duas partes, culto da manhã. Aí quando acabou o culto, uma de nossas irmãs disse assim: eu não sabia que Deus era tão cruel. Eu fiquei arrasado, né? Você prega um sermão e a pessoa diz que eu preguei um Deus cruel, eu saí arrasado. Alguns anos depois, talvez uns 2 ou 3 anos depois, uma outra irmã, que está até aqui hoje, me deu um outro testemunho sobre esse sermão.
Ali eu compreendi, mais ou menos assim as palavras dela, que a vida não é fácil. E eu fiquei a vida inteira achando que a vida era fácil. E ela não é fácil, nós temos que resolver os nossos problemas buscando as soluções, as ajudas que nós precisamos para isso. Que nós evangélicos temos uma mania de simplificar demasiadamente as coisas. Esse negócio de maldição hereditária vem exatamente desse simplismo. O mesmo simplismo daqueles que participaram daquela cura do cego, em que perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou os seus pais? O mesmo simplismo dos amigos de Jó: se Jó estava sofrendo, alguma coisa ele fez. Como se a vida fosse simples assim. Aí você pega e vup em cima da pessoa. Quem está caindo, quase dando nocaute, beija a lona e não levanta mais. Se alguém não for lá pela graça levantar essa pessoa. Ah, mas eu falei com boa intenção. Não, você deu um soco, você derrubou. Porque o último fio de esperança que a pessoa tinha, que era Deus, você disse: Deus a condenou. Acabou a esperança. Esse simplismo é algo terrível. Por isso, então, diante desse quadro, eu sugiro algo que já fiz na semana passada, quero só destacar um pouco mais isso, essa ideia de contarmos com alguém que nos avalie. Alguém com quem a gente possa conferir aquilo que nós dizemos a nosso respeito. Não sei quantos fizeram isso. Eu estou devendo um que me entregou e ainda não devolvi. Não sei quantos fizeram isso. E não sei qual é o resultado, não é o caso, né? Se houve coincidências ou se houve muita disparidade. Não sei. Mas, como eu cito aí esse Carlos Damberg, é muito mais comum do que se pensa as pessoas formarem uma imagem muito profunda de si mesmas e dificilmente solicitarem ou aceitarem contribuições de terceiros. Aí eu me lembro de Jesus Cristo. Eu simplifiquei a pergunta dele, ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Eu simplifiquei assim: quem sou eu? Aí um disse: olha, tu és isso, tu és aquilo. Só um acertou. Mas ele ouviu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele disse: tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei minha igreja. Não é? Então ele aceitou aquele retrato, aquele diagnóstico sobre ele que foi traçado. Os demais não. Tu és Elias, João Batista, um outro profeta. Não. Até Jesus, vamos dizer assim, forçando um pouquinho a barra poeticamente, buscou uma heteroavaliação. Me diga aí, quem é que eu sou? E recebeu aquelas diferentes respostas. Então, não há porque temos medo de pedir a opinião dos outros a nosso respeito. A maior luta de Jesus foi contra os fariseus. Porque os fariseus são o contrário daqueles que têm autoestima baixa. O fariseu é aquele cara que tem autoestima lá em cima, né? O fariseu, por quê? Ele é bom para chuchu. Ele guarda o sábado, ele dá o dízimo nos centavos, ele faz questão de dizer: eu ganhei 1.042,25 centavos, para dar o dízimo de, me compliquei agora, né? 104,25, sei lá o que, alguma coisa assim. Então, isso dizer, eu sou superior, eu sou melhor, esse é um lado. O outro lado, eu não valho nada, que eu acabei de mencionar em outro contexto. E a maior luta de Jesus foi com os fariseus. O único grupo que ele não enfrentou Herodes, rapidinho ali, não enfrentou o grupo que estava na mente de Jesus, que ele fustigava sempre que podia, eram os fariseus. Porque eram pessoas que não queriam saber o que Jesus pensava deles. Eles não se permitiram ser avaliados por Jesus. Já tinham a sua autoavaliação lá em cima. Devemos nos dispor a ouvir impressões surpreendentes a nosso respeito, negativas e positivas, né? Às vezes pensam de nós coisas que nós não somos muito menos do que imaginam. Às vezes pensam de nós coisas que
realmente condizem com a gente. Uma vez eu chamei um irmão aqui da igreja para dirigir uma hora de oração, um projeto que tivemos durante um tempo aí, ainda tem de certo modo. Ele disse, mas eu não sei orar. Eu disse, então somos dois. E ele topou a parada e ficou um grande tempo nesse ministério. Então, talvez ele tivesse uma impressão de si inadequada, como homem que não orava, e talvez eu tivesse dado uma impressão inadequada como homem que orava. Quando conversamos, vimos que nenhuma coisa, na verdade, é um excesso de humildade, digamos assim, e nem outra coisa. E podemos fazer um belo trabalho. A segunda coisa, além de pedir ajuda, eu volto ao início, manter a nosso respeito a visão que Deus tem a nosso respeito. O título que eu pensei para esse estudo não é esse que eu dei. O título que eu pensei originalmente foi: o que nos fazem as nossas percepções erradas acerca de nós mesmos. Depois eu mudei, que achei meio comprida e meio confusa, e deixei essa que eu coloquei lá em cima, se você sabe quando você nasceu. Então eu volto ao início para dizer, a visão de Deus a nosso respeito é, repetindo-me, fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Deus nos estima bem. E nós devemos nos estimar bem. Meus irmãos e minhas irmãs, eu que tenho o privilégio de liderar essa igreja, experimento isso todos os domingos. No sentido de que, se eu não cumprimentar uma pessoa, é porque eu não gosto dela. Não é porque estou atrasado para ir para o culto, não é que eu não vi, eu não gosto dela. Quando ela me diz que eu não gosto dela, eu posso reparar o erro, né? Olha, você achou que eu não gosto de você, mas eu gosto de você sim. Hoje mesmo recebi um telefonema de uma pessoa me agradecendo porque ela veio à igreja domingo e eu dei um abraço nela. O que está por trás disso? Provavelmente, eu não tenho a menor ideia, né? Provavelmente, por alguma ação que eu tenha feito, ou que ele imaginou que eu fiz, eu não gostava dele. Como eu o abracei, então eu gosto dele. É claro que eu gosto dele, mas não é o fato de eu abraçá-lo, não quer dizer que eu gosto dele. Não é isso que prova que eu gosto dele. Não é verdade? E eu gosto dele, e como gosto de todos, evidentemente. Não é? Mas na cabeça dele, por esse problema de autoestima baixa, é toda hora necessário que a gente reafirme que ama. No meu tempo de seminarista, tinha um rapaz, cujo nome começa com a letra A, que toda vez cruzava conosco no corredor, no campus, na sala de aula, e depois, você gosta de mim? Uma vez você diz, mas lá pela 10ª você vai dizer o quê? Você fala, não, e não me enche. Aí o cara ficava realmente, ele não gosta de mim. Ele não entendia como brincadeira, ele ficava deprimido, chatíssimo, chateado, né? Porque eu não gosto dele. Eu estava apenas cansado de responder a minha pergunta. Eu ligava um disquinho e eu gosto de você. Né? Vamos implantar esse chip lá dentro. Deus gosta de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Quando Deus vê a gente, ele se vê. Nós temos a cara de Deus. Ele olha para o bicho, ele gosta do bicho, mas ele não se vê no bicho. Ele olha na planta, ele acha bonita aquela linda flor, mas ele não se vê naquela planta. Mas quando ele olha para cada um de nós, ele se vê, porque nós temos a imagem e semelhança dele. Eu acho que isso é uma palavra tão abençoadora, que nós perdemos a bênção dessa palavra verdadeira quando esquecemos disso. E deixamos que um sofrimento, um sentimento, uma dor, um espinho na carne, nos faça esquecer que somos a imagem e semelhança de Deus. Segundo, Deus nos brindou com o prazer de viver. E devemos então aceitar esse propósito divino na nossa vida.
como ensinou Jesus Cristo, Deus continua trabalhando em nosso favor. Alegremos-nos e também trabalhemos. Deus deseja que sejamos vencedores. Então, fiquemos firmes nesta promessa, apesar de uma família ter escrito uma outra história para nós, antes de nascermos, e apesar do nosso corpo nos limitar, apesar disto, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então eu quero sugerir que você, caso deseje, chegue em casa hoje ou qualquer outro dia, pegue um papel. Que histórias eu sei da minha família antes de eu nascer? O que me contaram? Por exemplo, me contaram que minha avó se suicidou, por exemplo. Me contaram, no meu caso, que a minha avó, a minha bisavó, era uma índia que foi caçada a laço. Não sei se é verdade, nunca pesquisei, mas me disseram. Gente, mais do que isso, eu não me lembro, não me contaram. Mas o fato de não terem me contado não quer dizer que não faça parte da minha vida, de algum modo, né? Misterioso ou não sabido. Então é esse exercício. E de repente, falando aqui agora, eu pensei, pois é, né? Meu pai se tornou pastor aos 39 anos. E eu me tornei pastor aos 48 anos. Será que isso não tem nenhuma relação? Então, quando a gente escreve, a gente começa a pensar nisso. Será que eu me tornei pastor porque ele foi pastor? Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que colocar isso, né? E assim a gente poderia imaginar outras situações. Por exemplo, meu avô era poeta. Ele escreveu até um livro mais de trovas, contando a biografia dele, etc. e tal. E quem sabe eu também não me fiz um tempo da minha vida poeta para, quem sabe, escrever os poemas que meu avô queria ter escrito, mas que não tinha conhecimento para escrever ou para publicar, e eu consegui fazer isso. Então não é por acaso que meu avô era poeta. Então isso nos ajuda, positiva ou negativamente, a entender aquilo que nós somos em nossa própria história. Eu sugiro algumas outras indicações de como podemos fazer e proceder. Então eu coloco aqui um moto: ficarei firme na verdade absoluta de que Deus me ama de modo absoluto, não importa a minha história, não importa o meu corpo. E o texto de Isaías, né? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. Em próximo encontro, eu vou falar daquilo que acontece conosco depois que nascemos. Essas duas quis mencionar: a nossa herança secreta ou revelada, e o nosso corpo como um sistema complexo, como coisas que nos antecederam, né? Não tivemos parte nisso. E quero então falar mais adiante sobre aquelas coisas que acontecem conosco, já nós com plena consciência disso, nossa infância, nosso ambiente familiar, que são inimigos de uma vida que vale a pena. Eu prometi um tempo para perguntas, mas não vou poder cumprir, porque o tempo já se esgotou e eu tenho que participar de um outro encontro também daqui a pouco, e alguns aqui estarão presentes, têm esse compromisso. Então eu quero avisar os irmãos o seguinte: eu estarei ausente nas duas próximas quartas-feiras. Na sexta-feira, isso é depois de amanhã, eu vou me internar
para fazer uma cirurgia de varizes. Devo retornar à casa no sábado e ficar em repouso, não posso ficar em pé mais do que alguns poucos minutos durante 15 dias. Então, no dia 13, eu volto para tirar os pontos. Tudo isso é plano humano. O que vai realmente acontecer, só Deus sabe, Ele não contou ainda, né? Mas a minha oração é que Ele nos abençoe nesse processo, os médicos, os auxiliares, a mim, as providências todas, o transporte até o hospital, enfim, tudo que tem que acontecer, e isso venha então acontecer, se for da vontade de Deus. Agradeço as orações dos irmãos. Teremos cultos normais com o pastor Zé Maurício, culto de oração, estudo bíblico, os irmãos devem vir. E então, acho que é 18, eu acho? 19? A próxima quarta-feira é 2, né? 5 já? Então, 12, 19. Então, dia 19, se Deus quiser, eu estarei aqui. E aí nós continuaremos falando dessas dimensões da nossa vida. Então, quem tem alguma pergunta, pode me fazer por e-mail, se quiser, israelbelo@gmail.com. Eu vou abrir o dia 19, já estou prometendo isto, antes de começar, com o irmão podendo fazer sua pergunta sobre o que nós tratamos hoje ou anteriormente. Mas hoje, infelizmente, eu acabei me alongando mais do que eu devia, então não teremos tempo para essa pergunta. Nós iremos então agora cantar. Durante o canto vamos participar do nosso momento de dízimos e ofertas e depois vamos orar, dando encerramento então à nossa reunião de hoje. Agradeço muitíssimo aos irmãos. Quem quiser muito esse livro emprestado, me prometendo que me devolve dia 19, eu posso emprestar com o maior prazer. Oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui na tua casa te louvando. Te agradecemos pelos esses dízimos e ofertas que foram trazidos até aqui, e agora queremos particularmente colocar a vida do teu servo,
Pastor Israel, nas tuas mãos, os médicos que estarão cuidando dele nesta operação, todo medicamento, aparelhagem que for usada ali no hospital, que a tua mão, Senhor, esteja a conduzir todo esse processo. Toma-o, Senhor, em tuas mãos, dê a ele a tranquilidade, a paz, aos médicos a destreza que tem que ser feita, para que, logo que possível, ele esteja aqui conosco, trazendo a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Leve-nos para casa com a tua bênção, com a tua paz, com a tua graça. É o que te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.